A morte não é um fim, mas um glorioso recomeço na longa jornada do ser. Chico Xavier. A morte para muitos é vista como um fim, mas, segundo Chico Xavier, essa interpretação está longe de ser a única e, possivelmente, a mais correta. Para ele, a morte é, na verdade, uma transição, um passo inelutável no ciclo da vida. Ao refletir sobre o que a alma realmente sente no momento de deixar o corpo físico, podemos perceber que se trata de um momento recheado de emoção, liberando não somente o ser da dor das limitações terrenas, mas também de um profundo entendimento sobre sua essência. Chico acreditava que a chegada da morte acarretava um grande alívio, uma libertação, onde a alma poderia finalmente vislumbrar seu verdadeiro ser sem as amarras que a vida física impôs. Assim, a morte não seria um evento trágico a ser temido, mas um momento de grande importância e revelação, onde a sabedoria acumulada em vidas passadas se tornar-se-ia visível e a alma poderia refletir sobre suas escolhas e aprendizados em sua jornada terrena. Imagine por um instante que a morte é mais do que simplesmente um fim. É um novo começo, uma nova chance de evolução. Chico Xavier iluminou essa visão ao discutir a morte não como um término, mas como um desdobramento. A transição da vida para a morte é como a passagem do dia para a noite. A morte oferece à alma a oportunidade de rever sua trajetória, de entender o que realmente importa e de se preparar para o que virá a seguir. É um instante de renovação, onde todas as experiências vividas vão se entrelaçando com as novas possibilidades. Para Chico, a morte poderia ser como um portal que nos permite acessar dimensões além do mundo físico. É aqui que a alma, ao deixar o corpo, reencontra antigos laços de amor, perdão e aprendizado, preparando-se para novas experiências em futuras encarnações. A morte, portanto, é uma reafirmação da vida e da continuidade da jornada espiritual, um ciclo que se renova incessantemente, onde cada fim é um novo começo. As experiências de espíritos que retornaram para contar suas vivências após a morte sempre geraram fascínio e intriga. Muitos relatos que Chico Xavier compilou em suas obras revelam que a morte é apenas a porta de entrada para uma nova dimensão de existências. Esses espíritos narram que, ao cruzarem o limiar da morte, muitos se surpreendem com a luz intensa que os envolve. Essa luz amorosa parece responder a uma busca interior e traz um senso profundo de acolhimento. O uau da experiência é percebido quando eles reconhecem que tudo o que viveram era parte de um grande plano, e a sensação de liberdade é avassaladora. A comunicação entre os mundos é frequentemente descrita, onde espíritos relatam momentos de reconciliação com aqueles que deixaram para trás. Para muitos, a sensação de estar em estado de amor puro e compreensão transcende qualquer experiência terrena. Assim, mesmo em dores e lamentos, a mensagem compartilhada é clara. A vida continua, e a morte é simplesmente uma nova etapa de aprendizado, cheia de redenção e novas possibilidades. Quando chegamos ao momento em que a alma se despede do corpo físico, um dos sentimentos mais intensos que emergem é o amor. Esse amor, que transcende as limitações da vida material, se torna uma potente força motriz. É como se a alma, ao flutuar acima da experiência terrena, pudesse finalmente compreender o que realmente importa. As relações que estabelecemos, as memórias que construímos e os laços que formamos não são perdidos, mas sim transformados em uma nova forma de presença. No instante da morte, muitos sentem um profundo desapego pelas coisas materiais, como se tudo o que antes parecia tão vital e essencial se desfizesse em uma neblina de insignificância. O que fica é o amor que cultivamos, aqueles momentos compartilhados com família e amigos que realmente tocam o coração. À medida que a alma se liberta, ela se conecta a essa essência de amor, percebendo que nunca estivera verdadeiramente sozinha e que essa ligação é eterna. A sensação de desapego ajuda a aliviar o peso da despedida, dando espaço para uma aceitação tranquila da transição. É um momento de compreensão profunda, de que tudo o que vivemos foi parte de um grande quadro, onde cada pessoa e cada aprendizado
contribuíram para o nosso crescimento espiritual. É nesse contexto que o sentimento de amor se torna um farol que guia a alma na sua jornada para o além. A presença da família e dos amigos se torna um aspecto profundamente significativo no momento de transição da vida para a morte. Quando uma pessoa está prestes a partir, muitas vezes é cercada por aqueles que ama, criando uma atmosfera de acolhimento e carinho. A experiência de ter os entes queridos ao redor proporciona uma sensação de conforto incomensurável, onde palavras não precisam ser ditas, pois o amor fala por si. Os laços afetivos que foram nutridos durante a vida se intensificam, revelando que a verdadeira essência da vida é compartilhada nos relacionamentos. Nesse momento, sentimentos de gratidão e perdão emergem, promovendo a cura de feridas do passado. É um espaço sagrado onde as emoções são exaltadas, onde velhas mágoas podem ser deixadas para trás, em prol de um amor maior. Quando a alma faz a transição, familiares e amigos podem sentir como se algo divino estivesse ao seu redor, fortalecendo ainda mais a ideia de que, embora a forma física se vá, a conexão emocional persiste. O papel da família nestes momentos revela a sua importância não apenas na vida, mas também na experiência da morte. As lembranças, os conselhos e o apoio emocional fornecem um momento de resiliência, onde o luto é, ao mesmo tempo, uma celebração da vida e um reconhecimento de que a jornada continua. Portanto, a presença daquelas pessoas queridas é fundamental, não só para a alma que parte, mas também para aqueles que ficam criando um ciclo de amor e aprendizado que se perpetua na eternidade. Os relatos de experiências de vida após a morte sempre fascinaram a humanidade, e um dos mais tocantes é o relato de uma alma chamada Candice. Ao atravessar o limiar da vida, Candice descreveu uma experiência avassaladora de luz, como se uma radiância intensa a envolvesse, atraindo-a para um espaço onde o dor e o sofrimento não existiam. Na sua narrativa, a luz era não apenas um fenômeno visual, mas uma presença calorosa, amorosa e acolhedora que trazia uma sensação de liberdade absoluta. Candice lembra de ter revisto momentos significativos de sua vida, com um enfoque especial nas interações que mais a marcaram: risos, lágrimas, momentos de alegria e dor. O uau deste relato se encontra no instante em que ela se deu conta de que cada experiência tinha um profundo sentido, cada encontro uma contribuição única para seu crescimento espiritual. Logo, a viagem não era solitária. Ela se sentia rodeada por aqueles que já partiram, amigos e familiares que haviam feito a transição antes dela, prontos para acolhê-la com amor. O que onde Candice realmente se emocionou, entretanto, foi ao perceber que, mesmo ao partir, nunca perdeu a conexão com os que deixava para trás. Essa consciência trouxe a ela um imenso consolo, sabendo que poderia continuar a interagir e a amar em um nível mais profundo, transcendente. Assim, a necessidade de reencarnações se apresentou a ela não como uma carga, mas como uma oportunidade contínua de evolução. Ao relatar essa experiência, Candice não apenas desmistificou a morte, mas também ofereceu um vislumbre do que pode esperar por todos nós no final da nossa jornada terrena. A despedida do corpo físico é um momento profundamente revelador, onde a alma emerge em uma nova realidade. Segundo os relatos de espíritos que passaram por essa transição, a visão espiritual que se desvela é de uma intensidade que poucos conseguem imaginar. Ao se desprender das limitações do corpo, a alma experimenta uma ampliação da consciência, tornando-se capaz de perceber verdades que estavam ocultas durante a vida terrena. Cores vibrantes, sons harmoniosos e uma luz que acolhe são apenas alguns dos elementos que compõem essa nova percepção. É como se a própria essência da vida fosse mais do que meras experiências físicas. Ela se revela como uma dança de energia e amor. Nesse momento de uau, a clareza se instala. A alma compreende que cada escolha e cada emoção vivida formam um mosaico que traz significado à sua existência. A experiência é tão profunda que, frequentemente,
os espíritos relatam um desejo de se comunicar com os entes queridos que deixaram para trás, oferecendo mensagens de conforto e sabedoria. A visão espiritual não é apenas um espetáculo. É um convite à reflexão sobre a jornada levada até aquele ponto, um lembrete de que a evolução da alma é contínua e que o amor é a força que transcende barreiras temporais. O perdão, uma das lições mais valiosas que podemos aprender, revela-se um tema central no momento de transição da vida para a morte. Empreendemos uma grande jornada, e é na hora da nossa despedida que percebemos o peso que as mágoas acumuladas ao longo da vida podem ter. Para muitos, ao se aproximarem da morte, surge a necessidade de perdoar e, mais importante, de se perdoar. Essa ação não se restringe apenas à reconciliação com os outros, mas se estende a um profundo ato de amor próprio. Quando a alma está prestes a deixar o corpo, a importância de liberar ressentimentos e arrependimentos se torna clara. É como se, ao fazer isso, a alma pudesse finalmente se libertar de grilhões que aprendiam a uma versão mais densa de si mesma. O uau dessa resposta espiritual reside na realização de que o perdão é a chave que abre a porta para a paz interior. Durante a transição, muitos espíritos relatam ter experiências de reconciliação, onde encontros emocionais com aqueles que ofenderam ou foram ofendidos se transformam em momentos de empatia e compreensão mútua. Essas experiências oferecem consolo, mostrando que construiu-se um espaço sagrado no qual o amor prevalece sobre a dor, e a verdadeira liberdade é encontrada no ato de perdoar e deixar ir. André Luiz, em suas obras psicografadas por Chico Xavier, traz insights valiosos sobre a transição da alma após a morte. Ele descreve um fenômeno fascinante, onde a alma, ao deixar o corpo, atravessa um processo de aclimatação em um plano espiritual que é simultaneamente acolhedor e desafiador. André Luiz enfatiza que, após a morte, vivemos um período em que somos guiados por espíritos de luz que possuem a tarefa de orientar aqueles que recém-partiram. Esses guias estão sempre prontos para ajudar, fornecendo apoio na compreensão da nova realidade que a alma enfrenta. O uau surge quando as almas se reconhecem no amor que os une, não só entre os que já partiram, mas também com aqueles que ainda habitam o plano físico. André Luiz nos lembra que a espiritualidade é uma rede de interconexões, onde cada espírito tem um papel na jornada do outro. Esse processo não é apressado, mas sim gradual, permitindo que a alma reflita sobre suas vidas passadas, reconhecendo os erros e acertos com uma nova visão. A mensagem central é clara. A vida continua em uma nova dimensão, e cada experiência, cada relação, se transforma em um aprendizado que se acumula para o futuro, sempre promovendo a evolução do espírito. Assim, a partir das lições de André Luiz, fica evidenciado que a morte não é um fim, mas um glorioso recomeço na longa jornada do ser. Ao deixar o corpo físico, a alma adentra em um novo mundo, repleto de nuances e belezas antes desconhecidas. O mundo espiritual não é apenas um espaço etéreo, ele é um panorama vibrante, preenchido por espíritos de diferentes níveis de evolução e experiências. À medida que a alma chega, ela percebe que esse reino é habitado por aqueles que também fizeram a transição, incluindo amigos, familiares e até mesmo guias espirituais. Estes guias são seres de luz, emanando amor e sabedoria, prontos para acolher os recém-chegados. É como se cada alma estivesse em um vasto oceano de energia, onde a conexão entre elas se fortalece com a realidade de que estão todas em uma jornada comum de aprendizado e evolução. Nesse ambiente, a rejeição e a dor ficam para trás, enquanto a gratidão e o reconhecimento prevalecem. O amor assume seu papel central, sendo a linguagem universal que une todos os habitantes dessa nova dimensão. Os espíritos compartilham suas experiências, oferecendo apoio e fazendo com que aqueles que acabaram de chegar sintam-se seguros e aceitos. Assim, a percepção de comunidade nesse mundo espiritual se torna uma das primeiras verdades que a alma descobre, revelando que a solidão pertence apenas ao mundo físico e, na realidade,
estamos sempre rodeados por outros seres que vibram na mesma frequência de amor e aprendizado. As experiências que a alma vive na dimensão espiritual são de uma magnitude que redefine tudo o que foi conhecido na vida terrena. Após a transição, a alma se vê em um cenário iluminado, onde as sombras da dúvida e da incerteza não existem. Essa realidade espiritual é onde as emoções e as intenções de cada ser se tornam visíveis e palpáveis. A alma passa a experimentar um desdobramento da sua própria essência, reconhecendo não apenas quem foi durante sua vida, mas também as interconexões que estabeleceu. Esse processo de reexame é incrivelmente emocionante e revelador. A sensação de leveza é predominante, enquanto a alma contempla sua trajetória, absorvendo cada experiência vivida e suas consequências. Percebe que cada decisão e cada ato, por menor que pareça, teve um impacto profundo nas vidas de outros. Portanto, a alma não é apenas um espectador, mas um agente ativo em sua própria história e na de outros. Além disso, há uma vasta gama de aprendizados obtidos nesta nova dimensão. As conversas, as percepções e as revelações que ocorrem entre as almas que se encontram são profundas, levando a um crescimento imediato. O uau deste momento é o reconhecimento do poder do amor e do aprendizado contínuo, onde a vida é uma espiral de experiências que nunca termina, mas sempre evolui. Após a morte, os desdobramentos da vida assumem novas dimensões que antes jamais foram imaginadas. Os espíritos percebem que a vida não termina com a transição. Pelo contrário, ela se expande, oferecendo possibilidades infinitas. Nesta fase, a alma é convidada a participar de planos e decisões que afetam não apenas sua própria evolução, mas também a de outros espíritos. Os laços que antes pareciam rompidos são reatados de maneira surpreendente e antigos laços de amor e aprendizado se revelam com uma intensidade inconcebível. A oportunidade de aprender com os erros e de aplicar esses ensinamentos nas futuras reencarnações se torna um foco central, mostrando que a evolução é um processo interminável. O uau dessa jornada vem ao perceber que as relações estabelecidas durante a vida por vezes influenciam o caminho espiritual das almas, aprofundando a importância de cada interação. Cada espírito tem um propósito no universo, e as reencarnações se configuram como chance de redirecionar sua evolução, fazendo mudanças significativas. Além disso, as almas ganham a consciência de que os desafios e as dificuldades enfrentadas são oportunidades de crescimento, não punições. Desta forma, aos poucos constrói-se uma compreensão mais profunda sobre a natureza do amor, da vida e da morte, despertando uma migração harmônica entre os mundos e trazendo a alma para mais próximos de seu verdadeiro eu. Assim, a morte é não apenas uma parada necessária, mas uma bela e grandiosa continuação da jornada eterna do espírito. Viver com propósito e amor é uma das chaves que a alma descobre após a morte. Durante a trajetória terrena, muitos se perdem em trivialidades, deixando de lado o que realmente importa: a conexão genuína com o outro e com a própria essência. No momento de refletir sobre a vida, a alma percebe que sua verdadeira missão sempre esteve nas escolhas de amor e nos atos de compaixão. Cada interação, cada gesto de bondade reverberou em ecos que atravessaram não apenas esta vida, mas possibilitaram um vislumbre do que seria uma existência cheia de significado. O uau se dá quando a alma compreende que viver com propósito é um chamado constante e que todos têm a capacidade de fazer a diferença, não apenas em suas vidas, mas também na de outros. Quando se decide viver com amor, os relacionamentos se tornam criações divinas, e toda ação é uma semeadura de bênçãos. Compreender essa verdade é o primeiro passo para que o reencontro na dimensão espiritual seja pleno de luz e gratidão, criando uma conexão inesgotável de aprendizagens. Ao perceber o impacto de suas ações, a alma é conduzida a um estado de paz e realização, onde rememorar os momentos de amor compartilhado se torna um alicerce para a continuidade de sua jornada espiritual.
Preparar-se para o encontro com o divino é algo que transcende rituais e crenças. Após a morte, a alma desperta para compreender que o amor é a essência de Deus e que, por meio dele, todos estão interligados. Este entendimento não vem de mãos dadas com a preocupação da vida física, mas com um profundo sentimento de acolhimento e pertença. Muitos relatos descrevem momentos de intenso amor e luz, onde cada espírito é abraçado pelo amor divino. O uau nessa etapa é a compreensão de que o encontro com o divino não é um julgamento, mas um momento de reencontro com a verdade interna. Assim, a preparação não se dá apenas em atos externos, mas em um trabalho interno de autoconhecimento e aceitação. É fundamental cultivar a sabedoria e o amor durante a vida, de forma a confortar a alma nesse reencontro. Práticas como a meditação, a oração e a gratidão são ferramentas poderosas que, quando incorporadas à rotina, permitem que a alma se sinta equipada e serenamente pronta para atravessar o limiar da vida depois da morte. Cada um desses momentos de conexão com o divino oferece à alma uma antecipação alegre da experiência transcendental que está por vir, tornando a passagem não um fim, mas um delicioso reencontro. As práticas espirituais que acalmam a mente e o coração são, indiscutivelmente, ferramentas essenciais para lidar com a ansiedade da vida e a inevitabilidade da morte. Após a transição, muitos espíritos reconhecem o valor de hábitos que cultivaram em vida, como a meditação e a prática do mindfulness. O uau acontece quando se percebe que essas práticas não apenas beneficiaram a vida terrena, mas também se tornaram âncoras de paz na nova realidade espiritual. A meditação, por exemplo, conduz a alma a um estado de tranquilidade que propicia a conexão com a energia universal. Ela permite uma introspecção profunda, onde cada ser pode revisitar sua trajetória de forma amorosa, liberando velhos traumas e rancores que não servem mais. Além disso, a prática da gratidão, que muitas vezes é relegada a um mero exercício, ressoa intensamente no espírito após a morte. Quando a alma se concentra nos dons recebidos e nas lições aprendidas, ela se despe do peso das preocupações e se abre para a inteireza do amor divino. Portanto, essas práticas não são apenas métodos de relaxamento, mas sim caminhos que levam a alma a um estado elevado de consciência e apreciação, preparando-a para um novo capítulo iluminado de sua jornada eterna. Ao concluir nossa jornada de reflexão sobre a morte e a continuidade da vida, fica claro que a verdadeira transformação reside na maneira como encaramos a transição espiritual. Como Chico Xavier disse, a morte é um novo começo, uma oportunidade de libertação e evolução. A jornada que iniciamos ao abraçar nossa sombra é contínua, oferecendo o potencial de crescimento infinito. Este é apenas o começo da sua transformação. Comece agora. Dedique alguns minutos para refletir sobre sua sombra e veja como isso pode mudar sua vida. Lembre-se, quem você se torna quando abraça sua sombra é quem você realmente nasceu para ser. Se você se sentiu tocado por estas verdades, inscreva-se no nosso canal e não perca os próximos ensinamentos que irão iluminá-lo ainda mais nesta jornada espiritual.